Ele que Eu tenho uma tinha pergunta polêmica pra falar sobre isso. Agora que você tava comentando com o Sérgio a Guerra do Golfo e tal. Teoricamente, tem uma galera aí, meio teoria da conspiração, fala que tem algumas guerras meio que elas foram fabricadas, Ah, isso daí é sempre falado, né? né? Pra usar armamento, pra testar o armamento. Né? A tecnologia que tá sendo desenvolvida vai ser desenvolvida e vai fabricar arma pra quê? Sim. Da mesma forma, a aviação. Né? Tem caças com investimentos bilionários. Por quê? Porque uma hora você vai usar. E aí, quando tá pronto, tem que usar. E meio Sim. que eles arrumam algum lugar. O que você acha disso? Olha, teoria da conspiração tem muitas, né? Não sei dizer se foi fabricado para usar o avião. Agora, de fato, quando acontece uma guerra, gira muito a indústria bélica. Você tem um giro econômico nessa área muito grande e você usa aviões que até então não estavam sendo usados. Isso aconteceu agora recentemente na guerra da Rússia contra a Ucrânia, que eles começaram a ver muitas coisas dentro da Rússia que estavam paradas. E até teve aquela história, né? Que eles foram com tanques para invadir por terra a Ucrânia e os pneus dos tanques não aguentaram, não tanque com esteira, né? Tanque com roda mesmo, não aguentaram porque tava tanto tempo parado que a borracha já tava podre, né? E aí ficaram pelo caminho. Então, de fato, acontece isso, né? De você, quando tem uma guerra, sendo ela fabricada ou não, eu não vou entrar nessa questão, mas você tem um giro bélico muito grande e acaba sendo, vamos dizer assim, positivo, né, na pior maneira dizendo, né, para as nações envolvidas. Inclusive, se a gente voltar mais na história, Segunda Guerra Mundial, uma atrocidade sem precedentes, obviamente, só que os desenvolvimentos tecnológicos foram... Infelizmente, cara, o desenvolvimento ele vem com ele guerra. Vem com guerra. Isso mesmo. Você mas sai da zona de verdade. conforto, né? Você tem que se mexer. Isso é verdade. Né? E você pega assim, por que o Brasil não tem um desenvolvimento tecnológico nessa área tão grande? Todo episódio a gente fala isso. Vai lá, ontem. fala aí, por quê? Porque nunca precisou. Tá vendo? É isso que eu falo, cara. Alguém um dia, cara, vai invadir o Brasil e a gente vai se tornar uma precisar. potência. Exatamente. Eu falei com o professor Roque outro dia que não precisava ter invasão, cara. Se a Argentina faz igual os caras fazem pelo mundo todo, só fala assim, estamos desenvolvendo a arma nuclear. Pronto. É só um sustinho. Exatamente. Não precisa nem desenvolver, cara. Bom, não tem aquela história de Itaipu ser uma estratégia militar? É. Né? Você destrói Itaipu e toda a represa vai inundar Buenos Aires em questão de horas e mata Buenos Aires. Entendeu? Então era uma estratégia militar. Os aviões, boa parte dos desenvolvimentos militares que aconteceram foram naquele período entre 64 e 84. E hoje a Embraer desenvolve muita coisa a pedido da Força Aérea Brasileira, como KC-390, Tucano, Super Tucano. Porém, a Embraer vende esses aviões para outros países do mundo, não é só para o Brasil. Porque só o Brasil não sustenta, isso né, o giro. É importante lembrar que a indústria aeronáutica ela é uma indústria mundial, ela não é uma indústria nacional. Então muita gente hoje fala assim, a Embraer não é mais brasileira. Ainda bem, porque se fosse só brasileira já teria quebrado. Porque não se sustenta sozinha, ela precisa do mercado, né? Do mercado como um todo, um mercado mundial, né? Não, e só para lembrar pra galera, né, as Forças Armadas Americanas, o orçamento deles é 800 bilhões de dólares. Mas é o maior orçamento, né, do governo. Sim. O orçamento da NASA é 20. Só pra você ter uma ideia. Ou seja, não tem porque a Terra ser plana pra NASA ganhar dinheiro, não né? Precisa, não tem. A Terra não é plana, não? O que você acha? Mas é isso, aí cara. não é questão de achar, né? É questão de ser e acabou, né? Não tem... Mas então, é isso aí. Então tem que ter esse... Mas o que você vê, pelo menos nos documentários, o pessoal falando, eles chamam de janela de oportunidade. Esse que é o nome que eles dão. Ó, tem uma janela de oportunidade pra pegar lá, pega o F-18. Cara, tem tudo isso aqui que a gente desenvolveu. Tá aí a janela, apareceu. Vamos queimar entendeu? isso aqui de algum jeito, né? É igual agora, né? Ucrânia e Rússia lá, a quantidade de drone, né? O que você acha desse negócio, cara? Porque mudou muito, né? Esse é até o que o Júnior tinha perguntado antes, né? Como é que as guerras continuam, né? Então, assim, hoje, as guerras, elas são guerras cibernéticas. Então, hoje é muito mais eficiente você destruir uma estação de servidores do que você destruir um facility de combustível, por exemplo, né? Então, guerra cibernética envolve tanto essa parte de guerra eletrônica, você não manda mais tantos caças tripulados, você manda drones para fazer ataques certeiros em determinados pontos que você vai causar um problema. Acho que até agora, recentemente,
foi o Zelensky até falou que foi uma atrocidade do Putin. Eu não lembro onde que ele atacou, mas foi no final do ano agora, acho que foi uma estação de energia, alguma coisa assim. Isso. No final do ano, agora no Natal. Então você vê, você quer incomodar, você não precisa atacar só uma base militar. E você não precisa matar civis. O cara ataca uma estação de energia, acabou a energia de metade do país, acabou. Entendeu? E ele não precisou nem mandar um piloto pra fazer isso. É verdade. Eu lembro do que aconteceu com os líderes do Hamas, né? Foram drones. Os líderes do Hamas foram todos eliminados. Exatamente. Por drones. E assim, todos que morreram, teve aquele que morreu dentro do túnel. Sim. Tipo, no subsolo, com leitura de temperatura do corpo. Aí o drone foi lá o drone, puf, aí teve aquele que tava no prédio, já em ruínas, do prédio foi sensacional, que tem a imagem. Tem a imagem, o drone... Tem a imagem. O drone subindo e o cara lá, tipo, no fundo, e ele indo perto assim. Então você pega da evolução, que o ser humano sempre se envolveu em guerra, isso todo mundo sabe. Desde que se conhece por gente, o ser humano se envolve em guerra. Então você vai nas guerras lá de Troia, que era na base da lança, do arco e flecha, até envolver isso com um avião na Segunda Guerra Mundial, onde você pega a bomba na mão e ataca, até o momento que você já não precisa nem envolver pessoas no front. Não tem mais o front que tinha na Primeira Guerra Mundial, né? Você tem máquinas. E estamos chegando na era da Skynet, né? Não, e você a inteligência artificial vai... E você tem Skynet. E aí no lance dos kamikaze, você tem o drone kamikaze. O drone kamikaze. Que aí não tem armamento, ele se joga em cima do negócio. Exatamente. Né, é muito mais barato que um míssil. Voa mais baixo, voa mais devagar, consegue fugir de radar e o cara consegue atacar um negócio ali sem ter uma perda da parte dele, né? Então é complicado. E o que eu falo, né? A gente chega na era da Skynet. Pra quem não lembra, quem não é dessa época, a Skynet é a empresa que desenvolveu os robôs do Exterminador do Futuro. A gente tá caminhando pra um negócio desse, pelo menos em termos de tecnologia, né? Se os robôs vão atacar todo mundo, aí a gente tem que esperar pra ver. Mas, de fato, a inteligência artificial generativa já tá gerando inteligência artificial a partir dela mesma, né? Então, no Japão foi feito um teste de inteligência artificial em robô, que o robô começou a tomar decisões próprias e começou a se autoprogramar. Aí os caras desligaram o negócio e falaram, não, calma. Tá ficando perigoso, Tá ficando perigoso. Mas o Elon Musk disse que esse é o... É a geral, né? É a terceira fase da inteligência artificial. Ele disse que ele tem medo, né? Ele já mandou parar, né? Então, aí é onde você vê a necessidade de uma regulamentação forte em cima disso, porque esse robô no Japão, que fez esse teste, estava em um ambiente controlado e desligável. Agora, e quando esses robôs da Tesla, por exemplo, começar a dominar tudo, e ele falar, não, eu não quero mais atender você como seu escravo, agora eu quero te matar. E ele se reprograma e ele te mata. Skynet, Exterminador do Futuro, Matrix, chegamos ali. E nesse da guerra cibernética tem o problema, e que tem, até falam que tem um pouco a ver, né, com esse problema de você voar hoje no espaço aéreo ali, né? Porque o pessoal manda aqueles jammings, né? Sim. No satélite, né? Pra poder deixar os drones meio atordoados, né? Exatamente. E aí como que tá pra voar num lugar desse, cara? Exatamente. Mas o grande problema do GPS, por exemplo, é esse. É esse, né? Porque você tem um sistema integrado no mundo inteiro que é dominado pelos americanos. Os americanos vão lá, mudam a programação dos satélites e aí? Então, mas voar lá na Rússia hoje, o cara aciona o GLONASS, né? Que é o sistema deles. Então, no caso deles. Né? Porque eles sabem dessa dominância dos Estados Unidos. Mas aí, com esse problema de ter esses jamming aí, esse tipo de vírus, como que é pra voar hoje no espaço aéreo russo? Deve estar complicado, né? Ninguém tá voando no espaço aéreo russo, né? Tá meio fechado. De outros países tá fechado o espaço aéreo. E pode acontecer algo que aconteceu com o avião da Embraer, né? Que... um míssil pegou o avião por engano achando que era um drone. Então, o espaço aéreo é extremamente perigoso. Você tem, hoje, classificações de espaço aéreo no mundo. Tem até um site que mostra isso, onde se evita voar. Se você abrir o Flight Radar, que é aquele aplicativo para traquear aviões voando, você vê certinho os territórios onde os aviões não passam. Ucrânia é um deles. Grande parte da Rússia. Isso aí pra economia, Síria, cara, do país é terrível, né? Terrível. Terrível para a economia do país e terrível para a operação de companhias aéreas do mundo. Por exemplo, você pega um voo de Singapura para a Europa, né? Ou Singapura para os Estados Unidos. Entendi. E como a Terra não é plana, você vai pelo polo, né? E aí você passaria por cima ali... Tô chutando uma rota aí, mas vamos supor, um voo que passaria por cima da Síria, passaria por cima da Ucrânia. Esse voo tem que desviar. Tem que desviar.
né? Desvio é mais tempo, mais combustível, mais custo, passagem. Isso daí não vai me impactar nunca. Cara, é um efeito, uma reação em cadeia. Até chegar ao custo mais alto de passagem aérea. As passagens deram uma subida monstruosa, né? Sim. Tava todo mundo falando... A gente tava falando ontem no episódio de que ir pros Estados Unidos tá caro. E ir pra outros países tá também muito caro, né? Por causa que o Brasil a moeda tá desvalorizando. Mas, de um certo modo, a passagem aérea subiu o preço. Se você considerar o índice de inflação e tudo mais, você não subiu tanto como o nominal mostra, né? Se você pegar o valor da passagem hoje 10 anos atrás, o custo, tudo bem, você paga R$1.000 para ir daqui para o Rio de Janeiro. 10 anos atrás você pagava 500. Você tem que calcular o custo de inflação e ver que não aumentou tanto quanto parece. Mas a verdade é que companhia aérea, pelo menos no Brasil, a conta não fecha. Porque imagina, é o pior negócio do mundo. Você ganha em real e gasta em dólar. Com o risco que você tem, né? Com um índice de processos maior do mundo. O brasileiro é o que mais processa companhia aérea no mundo. O meu voo atrasou. Acha qualquer advogado, o cara mete um processo e ganha. Mas por que atrasou? Condições meteorológicas, não interessa. Não, mas se voasse, correria risco. Não, mas eu processei... Até mais que nos Estados Unidos? Mais. Cara? É o país onde mais se processa no mundo. Inclusive, um presidente de uma companhia aérea do Brasil disse uma vez que pelo menos R$20 da passagem aérea é destinada a um caixa das companhias aéreas para pagar processo por conta disso. Então, assim, onde você tem o combustível mais caro do mundo, onde você tem as taxas mais caras do mundo e onde você tem o custo Brasil e o custo de CLT, que é o trabalhador mais caro. Então, assim... Caramba, então tá... Não fecha. E é justamente por isso que hoje, no Brasil, a companhia aérea mais antiga é a Voipass, de 95. Além da Voipass, a mais antiga é a Gol, de 2001. Não tem companhia aérea no Brasil com mais de 30 anos de idade. Tudo bem, a Voipass, se aguentar esse ano, faz 30 anos esse ano. Entendi. É um absurdo, porque ninguém aguenta. Mas eu vi uma vez, acho que foi até no Pânico, no dia que eu fui lá, eles estavam comentando que a Gol entrou em recuperação judicial. Sim, a Gol, a Azul, a Latam não é só brasileira, tá? É chilena, né? Outros países envolvidos. Então, tem mais robustez ali de operação por conta disso. Mas é difícil, cara. A conta não fecha. Então você fala, a passagem tá cara, que absurdo, estão cobrando a minha mala, estão cobrando o meu assento. Primeiro que isso é feito no mundo inteiro. Não tem coisa pra comer, é só um... Não tem coisa pra comer. Assim, bem-vindo à aviação do mundo, né? Então o Brasil sempre teve essa regalia maior, mesmo não pagando a conta. Chega uma hora que não dá. E aí a gente pode dizer que a aviação comercial é um mal necessário. Por que um mal necessário? Porque ninguém aguenta pagar, mas ao mesmo tempo tem que ter. Você não tem como ter um país sem uma companhia aérea operando. Então ela precisa operar com os investidores tomando prejuízo anualmente, a conta fechando no vermelho todo ano, mas a empresa tem que existir. E se, vamos bater na madeira de novo, as empresas atuais venham a fechar, outras vão surgir, vão substituir e vai continuar nesse ciclo, como sempre aconteceu no Brasil. Companhias aéreas abrem e fecham. Como especialista, faria? Eu não abriria uma companhia aérea. Não, mas vamos supor que você... Mas tem o problema da malha aérea brasileira também? Porque ela não Em que sentido? Ela não é tão... Não é tanto... Porque os Estados Unidos... É porque a gente comparar com os Estados Unidos é foda, porque não dá, né? Sim. Mas você pegar, assim, a quantidade de voo que tem no Brasil por dia... É pouco. É pouco, né? É pouco. O Brasil, pra você ter uma ideia, transporta metade da sua população anualmente. Ou seja, o Brasil tem 216 milhões de habitantes, transporta ali na faixa de 100, 110 milhões de habitantes anualmente. Os Estados Unidos transporta 3 vezes a população. É 1 bilhão de passageiros anualmente nos Estados Unidos. Então, assim, o Canadá, que é um país, territorialmente pequeno, falando, mas grande, é pequeno, que todo mundo mora espremido. 38 milhões de habitantes, é minúsculo, transporta pelo menos uma vez ou 2 vezes os passageiros, a população no ano. A Alemanha é a mesma coisa, transporta 2 vezes. Então, o Brasil, ele tem margem para crescer pelo menos 3 vezes para chegar na metade dos Estados Unidos. Entendi. Então, se o Brasil transportar 300... se o Brasil transportar... Não. Se ele transportar 6 vezes,
ele vai transportar metade que os americanos transportam. Caramba. Ele tem que crescer muito ainda para. Mas aí o problema de crescer é isso que você falou. É muito encargo, é muita coisa, é processo. Exatamente. E você tem uma outra parte também, que é a questão aeroportuária do Brasil é muito precária. Então são poucos aeroportos com estrutura. É que a gente tá muito acostumado aqui, né, cara? Mas você vai aí pro interiorzão, você não tem aeroporto. Quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, né, região sul e tal, sudeste, é uma realidade completamente diferente. Né, cara? Nada. Então, você hoje tem por volta aí de 150 aeroportos que operam voos regulares em um país que tem mais de 5 mil cidades. No segundo país do mundo com mais aeroportos. Primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Brasil. Só que só 150 e poucos aeroportos operam aviação regular e com um agravante ainda. No Brasil se investe muito em terminais, né, com as concessionárias aí e tal. Terminais lindíssimos. Você vai para o aeroporto de BH ali, de Confins. Pô, o terminal é bacana, né? Moderno. Só que o aeroporto tem uma pista só. Então, assim, acontece alguma coisa, interdita a pista para o aeroporto. E aí? E aí que... Aí tem que pousar lá no... Mais longe que Confins, porque Confins tem esse nome. Porque é lá nos Confins. Então, existem companhias aéreas no mundo que não operam em aeroportos com uma pista só. Pelo risco que isso oferece. Furou o pneu de um avião no pouso, interditou a pista. Aeroporto impraticável. Cara, mas agora que você falou, me veio à mente que não vai chegar nesse nível de dobrar a quantidade de pessoas que utilizam o transporte aéreo. O Brasil tem potencial para isso, mas precisa de investimento, precisa melhorar essa questão tributária, a questão trabalhista, a questão de combustível. Tem uma série de coisas que precisam ser enxugadas. Combustível é mais empresa também, né? Principalmente por conta de imposto. E porque as coisas no Brasil são mais caras, né? O litro do combustível no Brasil ele é mais caro do mundo. Então, total. Mas é só imposto? Não é. É só você pegar o valor do carro e tirar o imposto e ver quanto sobra. Ainda é mais caro do que México. Não vou falar dos Estados Unidos, não. México, Paraguai, Argentina, ainda fica mais caro. Então você importa um carro para o Brasil, por exemplo, um carro que nos Estados Unidos, um Tesla, nos Estados Unidos um Tesla bacaninha ali custa $70 mil, $90 mil, né? Essa faixa de preço do Tesla. Para o americano já é um carro caro. Claro. Se a gente colocar a cotação de dólar, um carro de $70 mil, com o dólar atual, estamos falando aí em $400 mil, vamos chutar $400 mil. Você coloca 50% de imposto, é $800 mil. Por que vendem por 1 milhão e 200, 1 milhão e meio? Né? Ah, não, porque tem a margem de lucro e não sei o quê. Acontece que no Brasil tem aquela questão, você põe o preço que o cara paga e não o preço que vale. Isso é fato, né? Então, é difícil. Aí o combustível é caro e a gente paga. Eu tenho meu avião, eu uso a Avegás. Se eu não pagar, eu não vou voar. Então paga. Voo menos, mas é o que tem pra hoje, né? Não tem como ter concorrência no combustível? O combustível de aviação hoje no Brasil, a Avegás, no caso, é importado. A Petrobras parou de refinar. Veio uma história aí que ia voltar a refinar. Mas o problema da Avegás é que ela é um subproduto pouquíssimo utilizado, porque poucos aviões utilizam isso. Então, não tem demanda, né, que justifique esse refino. O querosene também é produzido aqui no Brasil, mas... querendo ou não, tem a questão. Por que a gasolina é cara? É refinada no Brasil, né? Aí tem toda aquela problemática. Então realmente não vai dar certo, não. Não, teria que ter mais... Porque você pega o Estado... porque a gente vai comparar com os Estados Unidos, é muito foda. Mas porque lá tem muita empresa também, tem né? Tem muito. E o custo lá é mais baixo, né? Quando deu a pandemia, o custo Brasil para você dispensar as pessoas que precisaram ser dispensadas nas companhias aéreas e recontratar... para voltar a girar essa roda foi muito mais difícil. Nos Estados Unidos, né, cara? Você rescindiu o contrato, contratou de novo, é rápido, né? Aqui tem toda uma questão burocrática e trabalhista em cima que inviabiliza, né? Todo mundo quer ser CLT, né, na aviação também, né? Não é que todo mundo quer ser CLT, é que na aviação tem regulamentação, né? Então não tem como não ser. Um piloto de uma companhia aérea, ele é obrigado a ser CLT. Não, mas mesmo, por exemplo, eu sei que no aeroporto de Guarulhos, eu trabalhava lá, no caso, como uma escola de inglês que tinha um ponto lá, né? Um polo. E a gente fazia várias visitas e conversava com o pessoal de todas as companhias aéreas. Avianca, tinha as terceirizadas, ProAir, por exemplo, etc. E aí, tipo, o cara que empurra o carrinho lá é CLT da companhia aérea, contratado.
Entendeu? O que se faz cara muito... da Infraero, que foi privatizado, etc., virou GRU, por exemplo. O cara é CLT, Sim. entendeu? O que se faz muito para diminuir um pouco essa carga é terceirizadas, né? Então a empresa que... Isso é muito normal na aviação, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então a empresa de handling, né? A empresa que vai fazer todo o trabalho em volta do avião e tal, isso não é da companhia aérea. É uma empresa, e nem do aeroporto, é uma terceirizada. Mas no Brasil, por exemplo, instrutores de voo, né, para dar instrução em escolas, até pouco tempo atrás podiam ser contrato. Aí veio uma história de agora tem que ser contratado CLT pela escola. Aí muitas escolas falaram, cara, não dá. Não tem como. Entendeu? Então... Ao invés de ter 3, vai ter 1. Pra trabalhar os 3 turnos. Então aí vai colocando, né, só... Eu tenho um exemplo muito bom dessa questão do custo e a dificuldade Brasil. Lembra da história das towners de cachorro-quente nos anos 90, que começou a proliferar? Famosíssimo. Todo mundo queria vender cachorro-quente na towner, né? Eu tive até familiar que fez isso. Pô, um bom negócio, tal, legal. Quando começou a crescer muito, o que fizeram? Taxaram, criaram um monte de regra, matou todo mundo. Hoje você não vê mais towner de cachorro-quente. Hoje, pouco tempo depois. Porque criou-se uma burocracia tão grande que deixou de valer a pena. Então é mais ou menos isso que acontece, né? Quando o negócio tá dando certo, o governo faz questão de atrapalhar.